Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Hoje, dia 20 de outubro de 2021, iniciamos mais uma live aqui pelo Trilha Espírita. Boa noite, Karen. Seja bem-vinda, lindona. Hoje, para falar sobre um tema muito importante, que é o Cuide-se Bem. Quem vai estar aqui comigo vai ser a Flávia Canosa. Ela acabou de entrar aqui, eu já vou convidá-la para nós iniciarmos este bate-papo. A Flávia para entrar conosco. Boa noite, Sinara. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Oi, Flávia. Boa noite. Tá me ouvindo Tudo bem? bom? Estou sim, você está me ouvindo? Tudo certinho. Seja Que bem-vinda ao ótimo. Trilha, sua primeira vez aqui conosco, né, a Sim, é um Flávia? prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. E nós agradecemos a sua disponibilidade, a sua acolhida, a sua doação desses momentos, trazendo um pouco de conhecimento para nós aqui do Trilha. Hoje, com um tema tão maravilhoso, né? Cuide-se bem. A Flávia Canosa, vou falar um pouquinho de você, tá? Só um Pode pouquinho. falar, fica à vontade. Uma trabalhadora também, né, da Seara Espírita. Eu não sei se você começou o seu canal também com a pandemia ou já era antes da pandemia. Não, eu comecei depois da pandemia ainda, durante, né? Foi em outubro que eu Em comecei, começo de outubro. outubro, sim. Amiga.espírita, né? Tem Isso. várias atividades. Se você quiser falar um pouquinho do que você faz, Falo. fique à vontade, os horários aí que você tem. Sim. Bom, nós estamos aqui no Instagram, estou no YouTube também, Facebook também tem página, mas o trabalho aqui é um pouquinho mais puxado no Instagram mesmo, né? Atualmente nós estamos fazendo lives de estudo do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Esses estudos estão sendo de terça e quinta às 9h15 da noite. E é de uma maneira bem leve, descontraída. Ontem mesmo a gente estava falando do assunto que era em relação à doação de amor. E aí, no final das contas, a gente falou de comida, de fazer cafezinho um pro outro em casa, quem pede marmita e quem não pede. Então, é assim, é de uma maneira muito leve mesmo, já tem o pessoal que acompanha. E porque tem que ser assim, né, para a gente entender a lição, senão não adianta falar que é difícil, né? Sim, sim. E aí tem um trabalho também, né, que a gente já está fazendo há alguns meses, que é o Evangelho no Lar Online, que eu faço todo domingo às 10 da noite, e aí é o queridinho do pessoal, né, porque eu faço que nem o roteiro da FEB. Na verdade, eu faço o meu de casa às 8 da noite, com meu filho, meu marido, e aí às 10 a espiritualidade me acompanha para o Evangelho no Lar Online. E aí eu faço também, leio uma mensagem, né, minutos de sabedoria, peço para o pessoal colocar água, abro o evangelho de maneira aleatória, comento, peço para o pessoal comentar, dá tudo certo no final. A gente faz em 30, 40 minutos no máximo. É muito Certo. gostoso. E esses são os Maravilha. trabalhos aí que temos. Maravilha. Parabéns pelo trabalho. Você está em São Bernardo do Campo, né? No Grande ABC. Estou, sim, Bom, então, antes de entrar no nosso tema, vamos pedir à espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, que nos ampare neste momento, que nos ajude no equilíbrio, que nós possamos ter a sabedoria para conduzir, para levar essa mensagem tão importante do cuidar-se do alto amor. Obrigada, Jesus, que assim seja. Então, até obrigada. aparece bem simplesinha. Ninguém pode falar que não sabe fazer, né? Mas é assim, é de coração, né? A gente eu evito assim usar a palavra rebuscada. Eu acho que a gente tem que usar o dicionário para estudar, né? Quando a gente pega uma Joana de Ângeles, um Emmanuel, muitas vezes precisa mesmo recorrer para entender. Mas para explicar tem que ser o mais simples possível, né? O Senão, espiritismo, ele precisa, né?
trazer essa linguagem mais acessível para as pessoas terem mais contato, principalmente nesse primeiro momento. Bom, eu estava aqui olhando esse Cuide-se Bem e o ser humano tem várias dimensões, né? Bio, psico, social, sociocultural, cognitivo, enfim. E aí eu fiquei pensando, porque eu sou mãe, assim como você, e deve ter várias mães aí no grupo, e a gente Com sempre fala certeza. que, além de tudo, ainda tem que malhar um corpinho, né? É Eu uma costumo coisa dizer, complicada, viu? É difícil, né? A gente tem que se programar, se organizar, e é isso mesmo que você falou, né? Foi até, eu fiz esse nosso bate-papo aqui, né? Não vou falar que é palestra, porque tá mais um bate-papo. sim, Mas é baseado num livro da Joana de Ângeles, que chama Dias Gloriosos, então é um livro de 1999, e ela fala exatamente isso que você falou no começo. A gente é um universo, né? O ser humano em si já é um universo por si só, não precisa de mais nada. Então a gente pensa no equilíbrio, né? Da mente e do corpo, e uma coisa está ligada com a outra, né? E muitas vezes a gente fala, vou, né? Estou na correria, não estou conseguindo cuidar de mim. Eu gosto bastante de correr, né? Agora eu estou mais na caminhada que na corrida, que precisa voltar no ritmo. E aí eu falo, poxa, né? Não cuidei de mim. Eu sinto falta. A gente sente falta disso. Não só para se apresentar, para estar bem, mas para o nosso corpo estar em equilíbrio, porque a gente percebe isso. E a doutrina nos mostra também, né? E muito disso, né? Muitas vezes a gente vai no Evangelho, vai na questão mesmo que Jesus nos ensina a servir ao próximo, a trabalhar, mas antes disso a gente tem que lembrar que nós devemos estar bem, em equilíbrio, né? Jesus era é um espírito crístico, então não é que nem a gente tem que reconhecer a nossa pequenez, saber que a gente se desequilibra mesmo toda hora, né? Não ficar nem no sentido de não tô nem aí, sou assim mesmo, como também ficar se culpando e deixar de fazer as coisas, né? A gente tem que encontrar esse equilíbrio, se reconhecer, na verdade, mesmo como uma formiguinha aqui nesse planeta, né? Que a gente é só um pedacinho, e o Espiritismo nos mostra bem isso, né? Quando nós pensamos na nossa encarnação, mediante a toda a nossa experiência de espírito que nós temos, todas as nossas encarnações que já tivemos, e que foi uma construção do que nós somos hoje. Então a gente começa a pensar com o estudo da doutrina nisso, falar, poxa, né, tô numa caminhada, tô até aqui. Também não é no sentido de ficar lembrando, foi muito ruim no passado, o que será que eu fiz? É melhor não. Mas estou aqui, tenho meus problemas hoje, né? E preciso me manter em equilíbrio. E isso vai dando um norte para a gente, vai dando uma direção. E Joana nos fala muito sobre isso, né? Sobre essa interação da mente e do corpo. Então não adianta a gente, mesmo que fale, vou fazer academia, vou malhar, mas aí você entra na academia já xingando a pessoa que não limpou a esteira, né? Agora que tem que passar álcool gel e tudo, que não limpou as coisas, que não deixou tudo arrumado, sai também já com o carro dirigindo, também nervoso no trânsito. Então aí não adianta nada a gente também se cuidar no sentido do corpo somente, né? E a gente vê que é tudo, né? É o nosso corpo, é o nosso pensamento, são as nossas atitudes, e aí a partir disso que a gente vai, né? Encontrando um equilíbrio, um meio termo, algo relacionado a isso, né? Aí deixa eu até pegar minha colinha aqui também, que eu tô com colinha. E opa, muitas vezes. Pode falar. a gente, assim, fazendo uma reflexão, né? Deus nos deixou muitas maravilhas, como esse planeta tão maravilhoso, tudo que nós olhamos à nossa volta é belo, né? A natureza, os animais, os rios, os mares, o que tem nos mares, nos oceanos, e igualmente nos deixou esse corpo físico, que também é uma máquina perfeita, que cada um veio com as suas características necessárias para essa oportunidade de evolução. Só que quando a gente fala esse cuide-se bem,
Para mim, cuidar-se pode ser uma coisa, pode ser importante. Para o outro, pode ser outra coisa. Joana, traz alguma coisa, né? Eu não confesso que eu não conheço esse material, vou aprender aqui com você. Joana, fala alguma coisa sobre qual o ponto de vista dela, o que ela recomenda, por onde que nós podemos começar, como que eu sei que eu estou me cuidando? Uhum. Bom, Joana Silva, não só nessa obra, mas em várias outras, ela comenta sobre o quão importante que é realmente o nosso corpo, né, dentro dessa encarnação. Porque muitas vezes a gente pode, né, por desconhecimento mesmo, ou por achar que é só mais uma encarnação, então tem esse corpo aqui e a gente desmerece ele. Né? Então, não, ele é dos recursos mais importantes que a gente tem aqui. E a gente tem que saber também a nossa responsabilidade quanto a ele. Eu sempre me preocupei com isso, né? Vou falar que eu nunca fui muito regrada a ponto de cuidar, assim, do corpo ao extremo, mas eu fiquei muito preocupada quando eu fiquei grávida. Porque eu ficava, poxa, eu tô gerando um ser, o meu corpo está fazendo isso, porque é uma máquina perfeita, né? É tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que a nossa mente projeta, dá comandos para o nosso corpo. O nosso espírito é ligado a isso, porque a mente, né, ela vem do nosso espírito, a mente é nossa. O corpo tem o cérebro, tem todos os órgãos, mas eles estão interligados. E eu ficava pensando, nossa, né, como corpo, eu estou gerando meu filho e eu preciso me alimentar da melhor maneira, eu não posso me estressar com determinadas coisas, porque eu sei que isso desequilibra. Então, por que vem da gente essa preocupação assim tão grande que veio para mim? Eu não sou da área da saúde, né? Mas já começou essa responsabilidade a partir daí. Então, eu tenho que me cuidar. É esse ponto, né, que fala que o amor de mãe é o mais próximo, né, do amor mais puro que a gente possa conhecer. Então, já desperta na gente essa responsabilidade quanto ao corpo. E eu fiquei muito preocupada com isso, né, da gestação do meu filho dentro da barriga, depois quando fosse nascer e tudo mais. E eu queria que fosse da melhor maneira possível, principalmente para ele, né? E aí vem a renúncia de mãe, né? Porque a gente se coloca em último ponto nesse caso, o que importa é a saúde deles, né? Olha a doação. Sim. E é uma experiência incrível, né? E Joana nos fala muito, então, sobre essa importância do corpo, né? Essa interação mente com o nosso corpo, ela é super importante. E não só no sentido de você, vou ter pensamento positivo, pensa positivo, pensa positivo. Então você vai ficar tendo 10 pensamentos ruins, xingando 10 vezes no trânsito, mas eu vou pensar positivo na hora que eu tenho que pensar. Não, não é assim. O que ela fala? Que todos os comportamentos que nós temos aqui, vou até pegar aqui a colinha, porque é uma parte do texto mesmo. Todos os comportamentos estressantes que nós temos, então tudo que deixa a gente nervoso, o hábito de ficar ali num comportamento agressivo, sabe? Que a gente fica muitas vezes, né? Já com quatro pedras na mão, né? Só o fato de estar assim, muitas vezes a pessoa que tem uma conduta que ela se conforma, ela parece, nossa, ela é tão tranquila, é tão pacífica, olha como ela é equilibrada. E por dentro tá aquela coisa de louco, que a pessoa não se aguenta, né? E aí, esse ponto ela levanta pessoas que estão acumulando ressentimentos ou estão com paixões perturbadoras, com vícios e ambições, autodesamor, que é a pessoa realmente não gostar do corpo, não conseguir se olhar no espelho, se sentir muito mal, não se amar, não querer tratar bem o corpo, né? O contrário. E ela fala que se transforma como se fossem toxinas elaboradas pelo cérebro. E aí essas toxinas, elas causam uma desarmonia mental, produz um tipo de veneno que se alastra pelo sistema nervoso central e vai para o nosso corpo, onde quer que ele se projete. Então ela fala que
por exemplo, os departamentos orgânicos, né, mais sensíveis, como aparelho gástrico, respiratório, genésico, que já é a nossa parte mais sexual, né, nossos órgãos sexuais. E esse desequilíbrio, ele vem nesses 3 pontos, e isso tem muito sentido quando nós pensamos, porque você vê uma pessoa que passa muito nervoso, o que ela vai ter? Geralmente, gastrite. E a pessoa fala, gastrite nervosa, tem uma úlcera, quando chega, então, nesse ponto, né? Quando a pessoa tem isso ressentido, tem uma coisa que não fala, que parece que está entalado, vai começar a ter problema na garganta, vai começar a ficar resfriado, gripado, e também, dependendo das paixões e vícios, também pode a termos também um desequilíbrio nas nossas funções sexuais. Tudo isso acaba atrapalhando e desequilibrando, né? Acho que eu respondi da Tereza. A Tereza perguntou isso, eu respondi. Agatha, meu filho em primeiro lugar. Sim, você respondeu a da Tereza, que ela perguntou se as emoções e sentimentos refletem no nosso organismo, né? Perfeito. Uhum. E a Sinara, acho que foi a Sinara que fez uma pergunta, eu não entendi se é uma pergunta ou uma afirmação. Diferença da pessoa calma e acalada. Muitas vezes confundimos uma coisa com outra. E é difícil, né? Eu confesso que quando a gente não conhece a pessoa, é muito difícil a gente conseguir separar. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo bastante. Se você me vê calado, você vai falar, nossa, tem alguma coisa errada com a Flávia. Mas se é uma pessoa que você não conhece, que já é introvertida, que você não tem ali muita amizade, a gente não sabe se ela está passando por uma dificuldade, né? Fica até difícil, assim, de se aproximar. Eu me lembrei agora aqui de uma questão que a gente tem muito hoje em dia, né? A humanidade, muitas pessoas estão sofrendo ou crises de ansiedade ou de depressão. Que a ansiedade, dizem que é o excesso de futuro. Então, eu começo a ficar fazendo programas, planejamentos para o futuro, e começo a ficar ansioso e quero, assim, eu vejo que muitas vezes a gente não espera. Estou falando por mim, porque eu tento me controlar para não ser ansiosa. A gente sai fazendo tudo. A maioria do ansioso, muitas vezes ele tem características de ser controlador também, então sofre pra caramba. E a depressão, que é o excesso de passado. Né? Joana traz alguma coisa nesse aspecto do se cuidar quanto a esse tipo de atitude que nós temos no nosso dia a dia? Sim, ela traz um pouco isso para a gente dentro do homem integral, um pouco da gente estar atento ao presente, a gente começar a se observar no hoje, porque muitas vezes a gente, claro, quem hoje não sofre de ansiedade, né? Assim, do mundo que a gente vive, a rotina, todas as coisas, as preocupações, a gente se perde mesmo. Se a gente para de olhar o presente e começa, né, a somente deixar as preocupações lotarem a nossa cabeça. Então, não é uma coisa assim, tipo, um quadro de ansiedade, tal pessoa propensa a isso vai ter. Eu acho que todo mundo está propenso a ter. E a gente não tem que ter preconceito, tem que falar abertamente sobre isso, porque muitas vezes a gente tem pequenas crises. Então, tem uma taquicardia, tem uma falta de ar, e a gente não sabe, às vezes pode ter sido uma crise de ansiedade. Então, não é assim do tipo, sou ansioso. Não, são sintomas físicos que a pessoa tem e muitas vezes precisa ir para o hospital até porque dá um descompasso ali no corpo. E é uma crise de ansiedade, né? As pessoas confundem um pouco isso também. E a depressão, ele é um outro ponto, né? Assim, eu entendo essa questão da ansiedade, excesso de futuro, depressão passado, mas eu acho que a gente consegue explorar melhor no sentido da depressão, porque eu acho que ela não vem do nada. É toda uma construção para que esse quadro chegue. Então, se a gente vê uma pessoa da família, um amigo um pouco mais afastado, mais quietinho, vamos sempre conversar, porque a gente tem que cuidar do outro também. Nem que seja uma videochamada, né? Tudo bem que dá para ir em casa atualmente, dá para visitar um pouquinho mais. Mas dando uma mensagem de bom dia, né?
dá para você, hoje em dia está começando a liberar esses tipos de coisas, né? A gente está conseguindo ver as pessoas melhor, mas esteja mais presente, né? Acho que presente nas nossas ações de hoje e presente na vida dos outros também, né? Porque o tempo Que passa dê, muito dê rápido, menos né? presente e tenha mais presença. É o grande Exatamente. lema. Uma coisa muito importante também, Flávia, nesse aspecto do cuidar-se, é que muitas vezes nós ficamos assim, mas eu tenho fé em Deus, eu faço minhas preces, eu sou de qualquer religião, né? Eu tomo água benta, eu tomo água fluidificada e eu não preciso buscar recurso médico. Então, nós temos a medicina, né, que é um dom dado por Deus, né, para esses profissionais tão maravilhosos, que inclusive essa semana nós comemoramos aí o Dia do Médico, né? Parabéns a todos, Sim, esses anjos sem asas. E então é importante nós termos esse cuidado de buscar o recurso também do médico. Então, que seja no físico, que seja no psicológico, né, fazer uma terapia. Tá difícil para mim, eu não estou aguentando resolver sozinho. Para mim, só ler o evangelho não estou conseguindo sair. Então, não tenha vergonha, não tenha medo, né? Não vai ser uma fraqueza de fé você buscar a ajuda de um profissional, um terapeuta, um psiquiatra, enfim. Quem você achar aí que pode te ajudar, aí será ótimo, né? É muito bom. verdade. As meninas colocaram aqui comentário, vou até ler, porque a Agatha falou que ela teve uma crise de ansiedade 2 meses atrás, que ainda bem que ela conseguiu se ajustar, hoje está melhor, que ela achava que era frescura, até o dia que aconteceu com ela, entendeu que não era. Muita gente ainda pensa assim. E realmente, às vezes, é só a gente passando mesmo, né? A Dani, Sim. já parei no pronto-socorro 2 vezes por conta de achar que estava infartando. Ainda não tinha me dado conta, fui diagnosticada logo depois com TAG e depressão. Sintomas físicos são terríveis. TAG é transtorno. Agora eu não lembro. A Dani. Deixa eu ver aqui. Eu já te Joga aí no falo. computador que eu já vejo. Marte, boa noite. Marlene também. A transtorno é Tá? alguma coisa relacionada a Transtorno de ansiedade generalizada. generalizada. Eu não lembrava da generalizada. Mas e é isso mesmo, né? E a gente está passando por isso muitas vezes e temos assim, o bom de a gente passar por essas situações é que a gente consegue ajudar cada vez mais o outro, né? Uhum. Então, um vai passando essa informação. E informação é tudo, né? Hoje em dia a gente consegue resolver muitas coisas se falando. Mas o mais importante disso tudo também é a gente sempre levar a questão da religião, do centro espírita, é um ótimo meio de tratamento, mas ele não é de longe o único. E não deve ser em certas situações. Então a gente tem hoje, né, os centros eles estão voltando já com os tratamentos, com os atendimentos presenciais. O meu já está também tendo tratamento de passe, ajudando muita gente com esse retorno, porque Sim, realmente o passe ele ajuda nesse reequilíbrio, mas o passe ele é uma doação ali de fluidos naquele momento. Então ele não reequilibra completamente o nosso corpo, ele dá uma sensação de bem-estar no momento, e aí a gente também tem que ter esse mecanismo de conseguir estar mais equilibrado, né, fora do centro, porque mesmo assim não dá pra gente ficar no centro o dia inteiro, não dá pra ficar lendo evangelho o dia inteiro, e aí a gente tem que buscar a ajuda necessária. Então, temos sim que não ter preconceito, buscar ajuda, se necessário, de um psiquiatra, se precisar entrar com medicação, não há vergonha, não há pressa em terminar tratamento, a gente tem que tentar manter o nosso equilíbrio, isso que importa, os dias que a gente está aqui vivendo, sim. com equilíbrio, e também buscar ajuda de um psicólogo para terapia, porque também o psiquiatra não faz as vezes do psicólogo. Então, né, cada um tem a sua parte nisso tudo, e o centro também ajuda muito com esse tratamento voltado para
para alguns dias ali da semana, depois de a gente fazer um atendimento fraterno, entender qual que é a necessidade, tem também os passos específicos, que aí quando tiver abertura total dos centros, acredito que vão voltar, né, Sim. eles. O meu não Nós voltou ainda. temos, nós temos aqui no Trilha, toda última quarta-feira do mês, semana que vem vai ser a terceira live que a Vanessa vai fazer. A Vanessa Garcia, ela é uma psicóloga e ela está conosco num projeto daquele livro Emoções que Curam, da irmã Ah, que Cido Fux. legal. Um livro Uhum. maravilhoso que fala sobre as emoções na nossa vida, porque muitas vezes a gente tem várias emoções que a gente nem sabe o porquê que está sentindo. E é muito importante que nós aprendamos a nos conhecer, né? É, a Luciana Thanos, É Lúcia a Thanos, está Lúcia, dizendo Lúcia. que não imaginava que seria essa crise de ansiedade. Foi após a passagem de minha mãe que senti por 5 vezes. O Espiritismo me equilibra. A Sinara está dizendo sobre a meditação, né? Realmente, a meditação, Ajuda ela muito. nos conecta com o nosso ser, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Muito importante também. Mas, assim, Flávia, além do aspecto emocional que nós já falamos, e sobre os Uhum. excessos que nós cometemos com o nosso burrinho, né? Como dizia Francisco de Assis. Os excessos que nós cometemos com as bebidas, com as noites mal dormidas, com a alimentação, o que que nós podemos aí ter um norte de como agir diante disso? Não, verdade. Eu acho que essa questão das noites mal dormidas, eu acho que é o que a gente precisa, de repente, prestar mais atenção, né? Porque a questão, claro, da alimentação, da bebida, se fala muito nisso, né? Muitas religiões falam, e a gente sabe que o excesso da comida pode acabar também trazendo desequilíbrio para o nosso corpo. Assim também como o que nós falamos ou fazemos enquanto estamos comendo, preparando a nossa comida, porque tudo é energia. Então a gente tem Sim. que tomar muito cuidado em relação a isso. Você fala, eu estou comendo comida saudável, mas eu não estou tendo hábitos saudáveis, né? Estou ali fazendo uma dieta, mas preocupado demais também com essa cultura de ter um corpo perfeito. Então tudo é um equilíbrio, tudo a Ou gente tem que estar comendo e bem. olhando no celular. Quem nunca, né? Também, não prestando nenhuma Almoçando, jantando e atenção. respondendo no celular. Então, aí a gente não quer ficar ansioso, né? E o nosso corpo aqui, né, ele vem com uma carga aqui de fluido vital, como se fosse ali uma carga de bateria que a gente tem para passar a vida inteira. E tá programado de uma certa maneira, vamos imaginar que o fluido da Flávia vai até os 80 anos de idade. Quero mais, mas se for até 80 não tem problema. Até os 80 anos de idade. Se a gente comete ali hábitos alimentares, ingerimos ali bebidas, substâncias que não devíamos, o corpo vai ter que trabalhar também de uma maneira acelerada, o metabolismo do corpo vai ser mudado, e o que pode acabar tendo um desgaste também desse nosso fluido vital. Cigarro, por exemplo, também. Então, tudo isso vai desequilibrando, vai desarmonizando o nosso corpo, porque tem essa ligação mesmo, espírito e corpo é um só nesse momento, enquanto nós estamos encarnados. E essa ligação, ela perdura até mesmo após a desencarnação. Então, mesmo assim, tudo que nós fizermos de prejudicial para o nosso corpo, se for muito grave, vai afetar o nosso espírito quando nós chegarmos no plano espiritual. Então, por isso que nós vemos, né, no filme do Nosso Lar, por exemplo, André Luiz chega com problemas no fígado, por conta também de maus hábitos e outros problemas ali também, e ele vai para o hospital, ele precisa passar por um tratamento, precisa tomar um remédio, precisa se reequilibrar. E tudo isso afeta. Então não adianta nem também a gente pensar, é só para essa encarnação, não é, porque causa danos no nosso perispírito, né? No nosso espírito. Uma coisa assim que gera muita
às vezes a pessoa fica impactada quando a gente estuda, né, na doutrina espírita, é a questão desses excessos muitas vezes serem vistos como um suicídio indireto, né? Uhum. A pessoa não tem a intenção, mas ela acaba diminuindo, como você falou, esse fluido vital. Aqui nós temos um comentário da Patrícia. Ela fala que uma jornalista teve muita ansiedade no trabalho, foi parar no hospital, lá teve complicações e faleceu, que era muito nova, 37 anos, e deixou uma filhinha de 5 anos. Ela Poxa, complementa que era da cidade dela, faz uns 20 dias. Nossa, que a que coisa. espiritualidade possa amparar essa nossa irmã e também os familiares, né, nesse momento tão complicado, para a gente ver aonde nós podemos chegar. Nós temos, eu começo eu cheguei à conclusão nessa pandemia, Flávia, que a gente precisa ter uma vida mais simples, buscar mais simplicidade na nossa vida. Por que que a gente Uhum. precisa de tanta coisa? Não sei se você parou para pensar a respeito disso. Não, com Assim, certeza. tudo Pode escola falar. de filho do outro lado da cidade. À tarde, aula disso, aula daquilo. Gente, vamos resumir esse negócio, porque humanamente é impossível. Toda vez que nós vamos para o interior, a gente sempre tem esse pensamento que, ai, aqui o tempo não para, o tempo não passa. Será que é o tempo que não passa ou a gente que desacelera? E por que que nós não podemos trazer essa realidade do interior para a nossa casa, para a nossa vida, mesmo estando nas cidades grandes? Será É que é uma verdade. questão é uma questão do que das minhas escolhas? Eu acho que cada vez mais a gente acaba pensando, né, se a vida que a gente está levando está fazendo sentido para o que a gente quer. Antes a gente, talvez em algumas gerações passadas e antes da pandemia, as pessoas faziam isso uma vez na vida, duas vezes talvez, mas agora eu acho que muita gente repensou tudo, sabe? Emprego, igual você falou, escola de filho, rotina, a vida que leva, assim, eu quero mesmo isso para mim, por quanto mais tempo, né? E aí Esse ritmo, né? a gente desacelerou e teve essa chance, né, de olhar. E tudo são escolhas, né? Eu acho que depende de como a gente está vivendo isso, se a gente está bem nessa situação, e porque muitas vezes a gente, antes da pandemia, estava vivendo no modo automático, ali na rotina, de repente no emprego que a gente não gostava, fazendo algo que a gente não queria fazer, num relacionamento que não estava bom, e diversas situações assim que fizeram a gente repensar e falar, poxa, né? Por quanto mais tempo eu vou carregar isso? Porque tudo foi ao extremo. Tudo nesse momento foi muita emoção à flor da pele, né? Por isso que a gente teve tantas mudanças. O que eu tô vendo agora muito com esse retorno das coisas presenciais, né? Um pouco em São Paulo já está mais tranquilo e tal. O pessoal está bastante mudando de emprego nesses últimos tempos. Porque eu acho que as pessoas estavam ali, claro, quem estava empregado, porque o número de desemprego nossa, é extremo, a gente não tem nem o que falar, essas situações, o que a gente tem de família aqui na região passando fome, meu centro está movendo mundos e fundos para conseguir cesta básica para mais famílias, cada vez mais famílias, mas quem estava empregado estava ali mantendo emprego. E agora que deu uma aquecida, a gente já percebe as pessoas fazendo esse movimento. Tem gente mudando de área, tem gente indo para outra oportunidade, tem gente saindo de empresa que trabalhava há muitos anos e tentando uma nova chance, empreendendo. Tem gente de tudo quanto é tipo. Parece que Mudando de isso cidade, né? deu Saindo de mudando de casa para cidade, é apartamento, saindo do verdade. apartamento para casa, E enfim, a gente vê, né, que isso deu uma. Eu acho que todo mundo repensou um pouco assim se as coisas estavam fazendo sentido, né? sim. E isso é bom, é sempre bom, né? Sim, a Dani está dizendo aqui, que linda o que ela colocou. Eu procurei tratamento médico, não me adaptei à medicação, mesmo trocada algumas vezes.
né, por experiência própria. As lives espíritas e verdadeiras amizades que fiz aqui me ajudaram a reequilibrar. Que ótimo! Que Passei a bom, me que ver bom. de forma diferente, buscando o autoconhecimento e reforma íntima. Me reconectei novamente com a minha espiritualidade e isso foi me renovando e curando. Sim, a Ai, que reforma íntima. bonito. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre a reforma íntima? Olha, eu gostei muito que ela falou Ou assim, a faz minha um puxadinho, é uma reforma puxadinha que às vezes a gente faz. ou às vezes é uma destruição, né? A pessoa fala, quero mudar, né? Já quer demolir a casa inteira. Calma, É, vamos ter calma, senão não vai sobrar nada, a gente não vai saber nem por onde começar, não vai lembrar nem onde são os cômodos, onde que tem que construir. Eu achei muito bonito, primeiro, que ela falou aqui, me reconectei com a minha espiritualidade. E essa minha espiritualidade é muito importante, né? Porque a gente também aqui dentro da doutrina, a gente não está para falar que existe um único caminho certo. A gente está aqui para tolerar, para respeitar, para ver de repente que para determinadas pessoas uma outra religião é necessária, diferente do sim, espiritismo. E isso funciona para outras pessoas e tá tudo bem. E a gente tem que conviver bem assim, né? O importante é a gente sempre, né, tentar se melhorar, ser a cada dia melhor, que é a proposta da reforma íntima, né? A gente fala ali no Livro dos Espíritos, a questão famosíssima que é citada, 919, que fala exatamente sobre isso, né? De você, primeiro, se colocar no lugar do outro e ver se não tinha nada ali para você fazer de melhor no dia. Fazer esse pensamento logo após dormir, você vê se dava para ter alguma possibilidade, se foi a melhor versão sua hoje, porque senão você não foi, vamos tentar ser amanhã. Não é no sentido de se culpar, mas eu não tenho jeito, eu sempre tropeço, eu sempre cometo esse erro. Não, a gente não tá aqui para se culpar, ainda mais porque a gente errou pra caramba, né? A gente já sabe que de erro a gente sim. tem um monte. Então, Nós é essa tivemos uma, consciência, né? nós tivemos uma convidada aqui no Trilha, se não me falha a memória, foi a Cris Oshiri. E ela trouxe uma visão dessa questão 919, que no primeiro momento eu achei assim, falei, nossa, mas porque Santo Agostinho recomenda que antes do sono, né, antes do momento do sono, a gente faça uma reflexão de como foi o nosso dia, se nós ofendemos alguém, se nós poderíamos ter feito algo diferente, se eu estou devendo algo a alguém, né? Se eu fui um homem de bem, que tem lá os caracteres do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo. E ela disse uma coisa que eu achei bem interessante, que é a gente passar durante o dia fazendo essa reflexão, né? De acordo com as nossas atitudes, a gente ir refletindo, não passar como um trator de esteira, né? Sobre tudo e sobre todos, e aquele dia atropelado. A gente conseguir respirar e conseguir ir analisando as nossas atitudes. Por exemplo, se eu estou conversando com um amigo, que eu esteja ali 100% conversando com aquele amigo, que eu esteja 100% ouvindo o que ele o que ele está me dizendo, e mais que isso, que eu esteja atento aos sinais que ele está me dando. Porque nós sabemos que muitos sentimentos o outro não fala. Né? Por isso que nós vemos muito aí questões de suicídio mesmo. Às vezes a pessoa estava no dia anterior rindo, brincando, e no outro dia tem essa atitude de extrema, né, de dor, de tirar a própria vida. Então, que a gente consiga ter essa percepção. Porque para aquele que é ansioso, né, se no final do dia, antes de dormir, ele começar a pensar no dia inteiro, ele vai ter insônia. É perder o sono, não dorme. Então, quanto menos pensar, inclusive, né, recomenda-se que antes de dormir a gente faça uma leitura, vai diminuindo já as luzes, evitar, né, muito a aceleração. Então, fica esse parênteses que eu achei bem interessante também. Sim. Fazendo uma correção, que eu falei que Francisco de Assis falou do burrinho. Não foi Francisco de Assis, foi Chico.
Francisco de Assis falou do jumentinho, que ele O se referiu ao jumentinho. borboleta como jumentinho. O que E mais? aproveitando o seu gancho aí da hora de dormir, que você falou desacelerar, ler um livro, uma coisa muito importante e que a gente às vezes perde o hábito, fazer uma oração antes de dormir. Por quê? O nosso corpo, enquanto está descansando, geralmente ele fica deitadinho na cama bonitinho, mas o nosso espírito, ele vai ali ter as experiências dele. Então a gente vai algumas vezes, né, já para o plano espiritual, ou fica por aqui mesmo, trabalhando, estudando. É muito comum isso acontecer, e é um momento também que nós estamos ali mais vulneráveis, né? Dependendo da nossa alimentação da noite, a gente acaba tendo sonhos, a gente acaba ficando ali mais frágil, para todos os sentidos, todas as influências espirituais que eu estou falando mesmo. E aí a gente tem que ter esse hábito, sim, de dormir, na hora de dormir, pedir proteção, pedir para que, se for, né, de tal merecimento, se a gente tem de repente um parente desencarnado, um amigo desencarnado, podemos pedir para encontrá-lo, se for possível. Podemos pedir para estudar, para trabalhar, para ser útil no que for, porque o nosso espírito vai continuar trabalhando, né? O corpo descansa, mas o espírito está lá. Então é uma grande oportunidade, né? E aí, muitas vezes, quando eu estou muito cansada, eu peço até mais descanso para o meu corpo, porque, né, dias que são puxados, corridos, que realmente não dá tempo de fazer nada, eu peço. E é muito importante, né? Deixa eu ver aqui. O ponto 100 no ateliê, acho que é isso. Eu É também. Águita. Você quer ler? Fica à vontade. Leio, sim. Ah, tá falando aqui do perfil das lives do Evangelho, né, que a gente faz. Legal, eu fico muito feliz em poder contribuir, Agatha, porque eu também, né, a gente estava falando aqui a questão de olhar para as pessoas e prestar atenção, e a gente aqui nas lives também, porque a gente fica aqui olhando, eu faço o estudo, eu fico olhando, mesmo sozinha. E a gente tá aqui no presente. Muitas vezes a gente não fica, né? Vocês podem estar lavando louça, arrumando a casa, comendo, que tem gente que almoça, que janta comigo, vai comendo, mas eu não, eu tô parada aqui olhando. Então, para mim também é bom. Olha só como ajuda a todos, né? Sim. Ela fala que eu também, depois que descobri o perfil da Flávia, passei a assistir às lives semanais e aos domingos, o Evangelho no Lar. Nossa, como o Evangelho no Lar é de suma importância. Então, fica a dica, né, para quem deseja fazer, aí a Flávia faz para aprender, né, como que é feito. É acender, se a gente pode resumir o Evangelho no Lar, é, é abrir a porta para Jesus entrar na sua casa, né? Acender uma luz no seu lar, com certeza. O que mais que a Joana nos traz? Ah, tem aqui a Sinara. A Sinara é uma querida, sempre está com a gente aqui no Trilha. Ela fala que além das minhas orações, eu gosto muito de colocar um exercício, ser mais serena. Vou tentar ser mais paciente. Sempre coloco esse exercício no meu dia. Ah, ela começa o dia com uma meta, digamos assim, né, Sinara? Mas não é sempre que eu Legal. consigo cumprir. Estamos juntos, amiga. Quem falou que ia ser fácil, né? Aprendi aqui com a querida Rafaela, que é inclusive bom pedir em oração para que neste momento de desdobramento a gente peça mesmo para poder aprender, se for do nosso merecimento. Sim, porque nesse Exatamente. momento do sono, o nosso espírito ele está livre. Né? Então, de acordo com as nossas emanações durante o dia, de acordo com que das nossas atitudes, se foi um dia que eu só briguei, xinguei, reclamei, não adianta também chegar lá à noite, fazer uma prece e achar que vai ser, né? Porque tudo Não. reflete, né? Nós, espíritos, a gente já sabe que não é simples, que tem sempre uma ação e uma reação. Então, por isso que é interessante a ideia, a Sinara trouxe a gente ter uma meta durante o dia.
E aí vem a reforma íntima, vem o conhecer-se, vem a Uhum. meditação, vem a terapia. Enfim, é muito serviço mesmo que nós temos aqui nessa encarnação. O que mais E que a eu acho que Joana nos traz? então, ela fala um pouco mais, né, que a gente falou das coisas ruins, né? Olha como a gente foca nos, nos problemas, a gente falou, acho que mais das coisas ruins, né? Pensamento estressante, tudo que traz desequilíbrio. Mas o lado contrário, ela fala também que esse sentimento de esperança, de fé, de amor, de paz, ideias edificantes, né? Que tudo isso também contribui para o organismo, para as nossas células e para tudo mais, que a gente fique bem, que a gente fique em equilíbrio. Então, muitas vezes a gente vê, né, pessoas joviais, de bem com a vida, sorrindo e falar, nossa, não parece que tem determinada idade. A pessoa leva uma vida de uma maneira leve, descontraída, né? Será que não tem a ver? Claro que tem a ver. E muitas vezes a Sim, gente tá ali com tantas preocupações, dando, nossa, não tenho tempo para isso, né? E a gente para assim de pensar, né? Levar a vida com mais leveza, pensar enquanto éramos crianças, o que a gente fazia, o que nos divertia. E muitas vezes a gente também é muito duro conosco mesmos, né? Com os outros a gente fica distante, né? E outro ponto que eu acho bem legal que veio para mim também uma ideia da gente falar é também em relação ao outro, né? Porque o cuide-se bem, muitas vezes ele pode ser também fazer um elogio para uma pessoa próxima, você fazer um elogio para uma amiga, uma pessoa que está com uma blusa bonita, com uma roupa bonita, está se cuidando. E às vezes a gente precisa fazer esses pequenos elogios, essas pequenas demonstrações de amor que pode sim ajudar o dia do outro. E aí, de repente, a pessoa se sente melhor, passa um dia melhor, ou acaba conversando com você, né? E a gente tem que se sim. prestar sempre a fazer isso e não se exigir tanto, né? Tudo é passageiro aqui, a gente passa por determinadas situações, né? Até meu filho esses dias aprendeu com a escola que o dia tá puxado, que acho que a professora fala bastante, o dia tá puxado. E até ele percebeu já que os dias estão puxados. E a gente tem que tentar, né? É puxado, é difícil, muitas vezes tem muita coisa, mas não vamos perder o nosso equilíbrio, não vamos ficar atropelando as coisas, porque quanto também mais pressa que a gente faz, pior as coisas É. ficam, né? Eu sou um exemplo disso. Quando, quando eu assisto o jornal aqui em casa, pouquíssimo, mas muito pouco mesmo. Eu confesso que eu prefiro assistir um programa de culinária, que me deixa muito mais feliz. Mas quando eu assisto algo assim que me impacta muito, eu procuro lembrar do livro é, onde fala que Jesus é o governador do planeta, me fugiu agora. Me O ajuda aí. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? É, Ou é o, esse também, mas tem um ou é outro que a Caminho da Luz? Acho que é a a Caminho da caminho da Luz. luz. Então, eu procuro pensar assim, bom, nós não estamos abandonados aqui. Jesus é o governador do planeta. E outra coisa que acalma muito meu coração quando as coisas saem assim da expectativa, do que a gente está esperando, e uma dificuldade, ou uma coisa que nos aborrece, é a gente lembrar daquela passagem que Jesus dormia no barco e ele foi acordado. Né? Então, eu procuro sempre falar, quem é minha amiga sabe que eu sempre falo, tenha calma, Jesus está no barco. Então, eu mentalizo isso e me ajuda muitíssimo, muito importante, porque Jesus sempre está no barco mesmo, nesse barco da nossa vida. A Tereza está dizendo que o Saulo, né, o Saulo já esteve aqui no Trilha com ela, inclusive com ela, coloca para a Legal. gente sempre um desafio diário. Acho interessante fazer isso, que assinar a paz. Então, vamos lá, né? Por um desafio. Nós vamos ter também um projeto novo aí no Trilha que a gente vai trazer algumas coisas, né, Tereza? Não vou dar spoiler, mas aguardem. Enfim, a Tereza está dizendo que quando a gente vai dormir, nós vamos procurar nossos afins. Ui, que medo, né? Quem são nossos afins?
Não é muito diferente daquilo que a gente passa o dia todo, né? É que a gente. Então, né, se a gente passa o dia inteiro com determinados pensamentos, a gente segue assim, a gente não vai certamente encontrar na hora do desdobramento também esses, né? Mas vamos ter otimismo, gente. Vamos nos melhorar a cada dia. Vamos seguindo. Pede aproximação do mentor também, que o mentor pode estar um pouquinho afastadinho ali, né? Mas tá perto, tá de olho. Ninguém tá abandonado, não. A Patrícia disse que ela vai colocar essa meta para o meu dia. Ando muito impaciente em casa. Quando vejo, já estou com a voz alterada aqui. Por conta dos vestibulares, está chegando, estou preocupada em relação ao meu filho. Deve ser filho. Ai, olha, qual mãe que não grita, né? Ai, eu tento me controlar também. A gente tenta. Acho que é por Patrícia. isso que a gente lê tanto, tem que ler tantas vezes essas mensagens. Chico deixou tantos livros, porque a gente precisa ler o tempo todo, porque é um pouquinho que a gente fala, não, né, não vou gritar, não vou perder a paciência. Dá ali mais um pouco, você já está gritando. Não, deixa eu Não vou me voltar. desequilibrar, né? Vamos voltar para o eixo aqui, puxa de volta, porque as coisas elas tomam uma proporção que às vezes a gente só está inserido nelas, né? Está indo junto. E não, a gente tem que ter o controle das nossas Eu me atividades. lembrei, Patrícia, sabe do quê? Da água que o Chico recomendou. Não sei se você se recorda, mas inclusive o André Luiz teve que tomar essa água também quando ele chegou lá Que é no na nosso boca. lar. Então, quando vê que vai explodir, pega a água, põe na boca e fica com ela até passar. A água borbulha, fica. Eu não sei nem se deve tomar, né? Eu acho que é melhor jogar fora. Ai, ai. A Não é Teresa fala fácil, que em não. alguma obra, Joana coloca que a gratidão faz bem ao corpo também. Nossa, gratidão, caridade, né? A gratidão, ela nos envolve, né? Porque a pessoa que tem gratidão, para ela tudo tá ótimo. Então, ela vive agradecendo. Então, a vibração dela, nós temos no Trilha uma live com a Kátia, e a Kátia trouxe a escala, né, de vibração que nós temos, que é um estudo, inclusive, científico. E Uhum. fala, né, do medo, da ansiedade, da raiva, a melhor vibração, que é a do amor. Então, atividades como a prática da caridade, você falou da cesta básica, né? Em muitas cidades está tendo também a geladeira solidária, que é um Uhum. projeto muito bacana. Então, se está difícil para a gente, às vezes, a gente olhar para o lado vai amenizar a nossa dificuldade, porque a gente sabe que muitos estão passando por problemas muito maiores, né? O que mais, minha amiga, que você trouxe É para nós? verdade. Olha, eu acho que daqui o que eu trouxe foi só, né? Na verdade, o que Joana nos fala bastante nessa questão é a gente nunca esquecer, né, que nós somos os espíritos que estamos aqui, né, encarnados. Então, está tudo no nosso controle. A gente muitas vezes acha que os agentes externos são mais importantes, ou vamos imaginar uma doença que acabou sendo desenvolvida no nosso corpo e isso vai guiar a nossa vida. E não, na verdade, tudo vem para o nosso caminho da maneira que deve ser, e a gente está no comando, a gente tem que fazer o melhor com esses recursos. E a gratidão é o melhor caminho, né? E você perceber, e você começa a ser grato quando você valoriza aquilo que você tem. E muitas vezes a gente valoriza, infelizmente, passando por situações de sofrimento, porque nós estamos aqui também para passar por essas experiências, né? Não adianta a gente achar que a gente vai aprender simplesmente estando tudo bem. Não, são essas situações que nos forçam a repensar, seja um sofrimento pequeno ou muito grande,
Mas isso que faz nos mexer. Então, se a gente hoje, né, o tanto aqui que comentaram, que tiveram transtornos, tiveram crises de ansiedade, tiveram ali episódios que mudaram, se reinventaram, isso é ótimo, faz parte da nossa evolução e a gente está aqui para isso. Pior seria se a gente falasse, olha, entrei aqui na live, né, estou acompanhando as lives na pandemia, mas eu não mudei nada. Eu continuo igual. Eu continuo com os meus defeitos, eu não consigo mudar. E não, a gente está aqui todo dia, tentando meta diferente, fazendo uma revisão do dia, botando água na boca. Então, cada um está de uma maneira, e é isso, esse pensamento que a gente tem que ter sempre. Né? Se eu não fui minha melhor versão, como eu falei antes, o que eu posso fazer então para ser melhor? O que eu tenho aqui na minha mão? E aí a gente vai tentando, tentativa e erro. Né? Igual um exercício, eu quero fazer uma coisa, não sei como é Pilates, vou lá fazer aula de Pilates, gostei, não gostei, vou tentar agora aula de dança, gostou? Uma hora a gente encontra o nosso meio, e a gente tem que ir tentando, que se a gente não fizer nada, a gente também não vai aprender nada, né? Sim. A Patrícia, ela colocou, né? Acho que é o filho dela que está estudando, mas é uma fase preocupante. Deve ser vestibular. É vestibular, sim, dela. Eu vou dizer uma coisa, assim, que você falou, né? Que nós estamos no comando. Nós estamos no comando, sim, mas nós não estamos no controle. Por quê? Porque nós somos crianças. Muitas vezes a gente pede algo ao pai, mas não é o momento, aquilo não é o melhor para nós, né? Nós não sabemos. Muitas vezes a gente faz escolha, pede tanto a Deus, ai, eu quero acertar na Mega Sena, mas será que se eu acertar na Mega Sena vai ser o melhor para mim? Será que isso vai trazer alegria para minha vida? Então nós temos o buscai, né? Batei, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas a gente tem que ter também essa sabedoria de aceitar os desígnios de Deus, porque tudo é no tempo de Deus. E isso eu não estou dizendo, porque muita gente acha que isso é um pensamento conformista. Eu não acho que é um pensamento conformista desde que a gente Não. faça a nossa parte. Então, eu dei o meu melhor, eu estudei, né, como seu filho, Pati, está aí estudando, né, está dando o seu melhor, com certeza o plano espiritual vai, né, ajudá-lo, conduzi-lo. Mas a gente tem que estar pronto para o que vem pela frente, porque às vezes vem coisas muito melhores, às vezes não é o momento. Então, é aquilo lá, que Jesus está no barco. Então, vamos deixar Jesus acalmar o nosso coração. Não, É com isso, né? certeza. É isso, só tenho a agradecer a vocês do canal Trilha Espírita. Foi um bate-papo muito gostoso, todo mundo aqui interagindo, conversando. E essa era a proposta mesmo, né? Estamos juntos para a gente aprender a se cuidar, né? Ninguém está sozinho, um ajuda o outro. Acho que as lives são o melhor exemplo disso, né? Que a gente pode ajudar à distância tantos outros aí que estão buscando uma palavra de conforto. E a gente vai seguindo, né? Sempre é muito bom assim, a gente conversa, a gente troca, a gente vê que é uma situação que não acontece só com a gente, e ao compartilhar, né? Isso que vai fazer a gente ir na direção da fraternidade, buscar essa tal regeneração, né? Que o mundo está no caminho, mas que a sociedade que tem que mudar. Enquanto a gente não conseguir compartilhar as nossas experiências, e quando a gente estiver aqui no nosso cantinho ainda sofrendo, a gente não vai conseguir ajudar o outro, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa proposta de vocês e estou sempre à disposição também, viu? Olha, aprendi muito com você, tenho certeza que todos nós. Gostei dessa leveza que você trouxe, essa simplicidade e essa amorosidade que dá para sentir em tudo que você trouxe para a gente nessa noite, tá, Flávia? Com certeza, e nós esperamos, né, também, que seja a primeira de muitas lives que você faça conosco, porque nós estamos irmanados com o mesmo propósito, né, de
de estar presente na vida das pessoas, aprender com elas, caminhar junto com elas, e assim a gente vai aprendendo, se desenvolvendo e melhorando esse mundão de Deus. Gratidão a você pela sua disponibilidade, que Jesus te abençoe, abençoe sua família, te dê forças nessa caminhada, que brilhe a sua luz cada dia mais. Gratidão a todos que estiveram conosco, foi uma noite muito especial. Compartilhem com aquele seu amigo, seu colega que está precisando dessas. Rir um pouquinho com a gente, que a gente riu bastante. Uma qualidade também que nós temos que desenvolver é rir de si mesmo, né? Rir das coisas que nos acontecem, que também tudo fica muito melhor quando a gente leva uma vida com humor. Um beijo, pessoal. Boa noite a todos. Gratidão. Tchau, amiga. Boa noite. Tchau, tchau.